Olá pessoal, estamos de volta com as gravações do nosso canal no YouTube, né? E agora o nosso canal vai se chamar Pacto Educação, que é um braço da Pacto e-Bytes, que tem por objetivo levar conhecimentos gerais sobre contabilidade, área do direito, tecnologia para o nosso público. E esse primeiro vídeo, após a criação do nosso braço da Pacto Educação, nós vamos falar sobre o benefício emergencial, que é uma repetição daquele programa do governo do ano passado para auxiliar as empresas e os empregados no combate à crise do Covid-19. Fica comigo até o final desse vídeo, ele é muito importante para você, tenho certeza disso. Muito bem, pessoal, começando então o governo federal no dia 27 de abril de 2021, ele publicou a medida provisória 1045. E que medida provisória é essa? Ele recria, né? Ele chama de novo, mas na verdade é uma recriação daquele programa emergencial de manutenção do emprego e renda. Todos vocês lembram, nosso canal trouxe o ano passado muitos vídeos falando a respeito desse programa que foi lançado, né, no ano de 2020, bem no início ali da pandemia, cujo objetivo era permitir que as empresas reduzissem a jornada de trabalho ou suspendessem o contrato de trabalho dos colaboradores. Aí o governo pagava lá um complemento de salário, né, que eles chamavam de benefício emergencial, e essa medida provisória ele repete com pequenas nuances ali de diferenças e nós vamos, de uma maneira resumida, bem didática, trazer para vocês essas informações novamente para colaborar com vocês nas decisões nesse momento tão importante para a economia do nosso país. Acompanha com a gente então detalhe a detalhe até o final do vídeo, ele vai trazer bastante conhecimento para você. Muito bem, já começando então, já bem na parte técnica da medida provisória, nós vamos falar primeiro sobre a redução da jornada de trabalho, que é o que? Todos nós sabemos, a nossa consolidação das leis do trabalho, a CLT, não permitia, né, essas reduções de jornada. Então, essas implementações, essas novidades vieram para flexibilizar um pouco a CLT nesse período da pandemia, permitindo reduzir jornada de trabalho com redução de salário, né? Antes, até você poderia reduzir jornada, mas não poderia se falar em redução de salário, e com essas implementações trazidas por essa MP e pela legislação do ano passado, se permite reduzir jornada e reduzir salário. Vamos começar então aqui pela redução da jornada, vamos dividir a nossa apresentação aqui até o final, basicamente em 3 tópicos: a redução da jornada, a suspensão do contrato e vamos falar sobre o benefício, né, o valor pago pelo governo. Então iniciamos aqui pela redução da jornada. Primeiro aspecto, ela pode ser por setor, departamento ou pela empresa toda. Então se você tem uma empresa já de um porte maior, com vários funcionários, você pode reduzir jornada do seu colaborador por uma parte da empresa, né? Um setor, um departamento, ou se você, em função, né, dos lockdowns decretados aí por alguns municípios, precisar fechar a sua atividade toda, a sua empresa toda, aí você pode implementar a redução da jornada para toda a empresa, ok? Vamos lá, seguindo aqui, quais são os percentuais de redução de jornada e de salários permitidos pela MP 1045. Isso repete a legislação do ano passado. Você pode reduzir a jornada em 25%, 50% e 70%, né, de redução de jornada e também de salário. Então, basicamente, se você tem uma jornada, se a sua empresa trabalha com uma jornada de 8 horas, isso é base, é o padrão, né, da nossa legislação, você reduz em 25%, ou seja, um quarto, ela deixa de trabalhar 8 horas e pode trabalhar 6 horas, tá? E da mesma forma, você pode reduzir também o salário do colaborador nesse mesmo percentual, e esse cálculo se aplica também para os 50% e para os 70%. Tranquilo até aqui, né? Seguindo aqui, pessoal, por quanto tempo poderá ser aplicada essa redução? Então, essa MP
ela trouxe esse prazo por até 120 dias. Ela pode ser feita nesse espaço total de 120 dias. Essa redução pode ser aplicada repetidas vezes. O somatório, né, da quantidade de dias não pode ultrapassar os 120, ok, pessoal? Vamos lá, seguindo, as formalidades a serem cumpridas. Então, o que o empresário precisa fazer para que ele reduza a jornada, né, aquelas formalidades legais que ele precisa cumprir na redução da jornada, bem tranquilo, ele precisa elaborar um acordo coletivo ou individual escrito, né? Então eu não posso simplesmente verbalmente chegar para o meu colaborador e dizer, olha, estou reduzindo a sua jornada. Não, eu preciso elaborar um documento, um termo escrito de acordo, seja ele coletivo, né? Ou seja, com todo o setor, com todo o departamento ou com toda a empresa, ou seja ele individual, ou seja funcionário por funcionário, mas precisa ser um documento escrito, tá bem, pessoal? E informar o Ministério da Economia, né? Isso é uma regra repetida em relação à legislação do ano passado. Eu fiz com o meu colaborador o acordo de redução de jornada, eu tenho prazo de até 10 dias para informar o Ministério da Economia através do portal, né? O mesmo do ano passado, bem fácil, tranquilo de ser feito, dizendo para o governo, olha, estou reduzindo a jornada deste colaborador. E lá eu já vou informar qual a conta bancária, etc. Aquilo que eu não falar aqui, pessoal, porque basicamente é o mesmo processo, o mesmo procedimento do ano passado. Lá eu tenho que informar a conta bancária do colaborador, os dados dele, para que o governo deposite lá naquela conta a contrapartida, né, o benefício emergencial, que é o valor que ele vai pagar para o colaborador, ok? Muito bem, sobre a redução da jornada fácil, né? Simples de tudo. Qualquer pessoa, qualquer criança ali vai conseguir entender e operacionalizar isso aí, não tem segredo nenhum. 2 aspectos só que eu citei ali como formalidades a serem cumpridas, então não tem segredo, nós já conhecemos bem o nosso canal e os nossos vídeos do ano passado também bombaram, explicaram tudo muito certinho como é que funciona. A gente está basicamente fazendo um resumo de tudo aquilo que nós já falamos no ano passado, porque a legislação ela é muito parecida, salvo pequenas alterações que o governo criou. Então saímos da redução, já passamos para a suspensão do contrato de trabalho, aqui com alguns critérios um pouco maiores, né? algumas condições a mais, porque suspender o contrato tem uma implicação jurídica um pouco maior, um pouco diferente, por isso tem algumas coisas a mais a serem faladas. Então vamos lá, suspensão do contrato. Primeiro aspecto, também pode ser por setor, por departamento ou para a empresa toda, igual a redução da jornada. Então se você tem uma empresa de um porte um pouco maior e você quer suspender o contrato de um determinado setor porque aquele setor específico, em função da pandemia, te permite fazer essa suspensão, você pode. Setor, departamento ou para a empresa toda, ok? Durante a suspensão, o empregado tem direito a todos os demais benefícios. Aqui um aspecto importante. Então, você tem lá o seu colaborador e além do salário, né, da remuneração mensal, você dá a ele uma cesta básica, você dá a ele convênio médico, alguma ajuda de custo. Esses benefícios adicionais são mantidos, ok? Então, mesmo que você suspenda o contrato dele, o governo federal pague para ele lá o benefício emergencial, esses direitos acessórios que você já paga para ele, seja espontaneamente ou seja em função de acordo coletivo através de sindicatos, eles são mantidos, você não pode suspender, ok, pessoal? Tranquilo também. Aí, terceiro aspecto aqui, o empregado não pode realizar qualquer espécie de atividade, ainda que em home office. Então você não pode assim, olha, vamos suspender o contrato, mas você trabalha para mim em casa? Não existe isso, né? A suspensão do contrato significa total paralisação do trabalho daquele colaborador, ok, pessoal? Se o governo eventualmente tiver uma denúncia ou, enfim, souber, além de ter que devolver o valor do benefício emergencial, estão sujeitos a multas aí previstas na legislação. Então a suspensão do contrato
importa em 0 atividade pelo colaborador para a empresa, ok? 0, durante a óbvia vigência da suspensão. Muito bem. O prazo, eu não citei aqui, mas o prazo também pode ser de até 120 dias, lembrando que daí um prazo cumulado, tá? Ou seja, redução e suspensão, elas podem oscilar, né? Você pode suspender uma jornada por um período de um colaborador, depois, quando voltar, você pode reduzir, desde que somados as reduções e suspensões não ultrapassem os 120 dias, que é o que nós vimos no tópico da redução da jornada, ok? Muito bem, um aspecto importante, a empresa que no ano de 2019 tenha faturado mais de 4,8 milhões de reais, no ano de 2019, seu faturamento acumulado tenha sido superior a 4,8 milhões, ela pode suspender, porém, obrigatoriamente, ela pagará uma ajuda compensatória de 30% do valor do salário. Isso é obrigação. Então, se a sua empresa faturou mais de 4,8 milhões e você deseja suspender o contrato, só no caso de suspensão, obrigatoriamente você tem que pagar 30% do salário a que o colaborador tem direito na sua empresa a título de ajuda compensatória, ok? E claro, o governo vai pagar também o benefício emergencial segundo as regras previstas aqui, que é o tópico seguinte, que nós vamos falar sobre o valor do benefício emergencial. Então, sobre suspensão do contrato, tranquilo, né? Regras principais citadas aqui. Aí a gente já vai entrar no tópico do benefício, falando sobre os valores do benefício, e acompanha comigo aqui, que é uma parte importante da nossa apresentação. Muito bem, pessoal, já estamos indo para o final do nosso vídeo. Tenho certeza que até aqui eu trouxe informação importante para você. Agora nós vamos entrar na parte que fala do benefício, né? Aquele valor que o governo vai pagar para o empregado que tiver a sua jornada de trabalho reduzida ou seu contrato suspenso. Então, acompanhe comigo aqui um tópico importante. O benefício emergencial, nós vamos trazer primeiro as condições iniciais ali impostas pelo governo, ok? Na redução ou na suspensão do contrato, o governo pagará o bem. Então, nas duas hipóteses, reduziu a jornada ou suspendeu o contrato, tem uma contrapartida, um valor que o governo vai pagar para o colaborador. O empregador terá 10 dias após a celebração do acordo para informar o governo, ok, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa. Você deseja reduzir ou suspender a jornada de um colaborador. Você faz o acordo, seja coletivo ou individual, com esse colaborador ou colaboradores, e o efeito dele é 2 dias após a celebração. Isso também está na medida provisória, igual à legislação do ano passado. E o prazo que o empregador tem para informar o governo é de 10 dias. Então, celebrei hoje, tá? Fiz lá o documento. Eu tenho 10 dias para informar o governo através do portal eletrônico lá do Ministério da Economia, ok, pessoal? E a primeira parcela do benefício será paga no prazo de 30 dias após a celebração do acordo. Tranquilo também, moleza, né? Celebrei hoje o acordo com o meu colaborador, reduzi ou suspendi a jornada dele, daqui 30 dias o governo vai depositar na conta dele o valor do benefício a que ele tem direito, segundo as regras que nós já comentamos aqui. Tranquilo, né, pessoal? Muito bem, agora nós vamos falar do valor do benefício emergencial. Então, como na legislação do ano passado, o governo federal utiliza o valor base do seguro-desemprego como referência para cálculo do benefício emergencial. Então, a base de cálculo do valor do benefício será o valor a que o empregado teria direito. Então, todo mundo sabe que o valor do seguro-desemprego quase nunca é o valor do salário que a pessoa ganha, né? Então, existe uma fórmula matemática lá que se aplica e isso também vai ser utilizado aqui no valor do benefício emergencial. E na hipótese de redução de jornada, o valor do bem é o resultado da aplicação do percentual de redução sobre a base de cálculo aí
Já na tela seguinte a gente entra e começa a trazer para vocês especificamente sobre o valor. Então, exemplo, a redução de jornada em 25%, e vamos imaginar que esse colaborador tivesse como direito a seguro-desemprego o teto do valor, que é de R$ 1.911, nós vimos aqui na tela anterior. Então, se ele tivesse direito ao valor integral do seguro-desemprego pago pelo governo, se reduzir a jornada em 25%, ele receberia R$ 477,96 a título de benefício emergencial. Se ele reduz a jornada em 50%, ele tem direito a R$ 955,92 de benefício emergencial, e se a redução de jornada for de 70%, o valor do benefício é de R$ 1.338,29. Então, tranquilo, o percentual de redução da jornada se aplica ao valor a que o empregado teria direito a título de seguro-desemprego. Lembrando que nem sempre o valor do seguro-desemprego a que o funcionário teria direito é o valor do salário que ele ganha. Tem uma formulazinha matemática lá que tem que ser feita. Em regra, 70% mais ou menos do valor do salário é o valor a que o colaborador receberia desse seguro-desemprego. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Aí já indo então para a parte final aqui do nosso mini curso, né, sobre o benefício emergencial, nós trazemos as disposições finais, que são regras estabelecidas lá na MP 1045, que se aplicam tanto para a redução da jornada quanto para a suspensão do contrato. Então vamos lá, primeiro tópico importante aqui. O empregador ele pode recompor eventuais perdas salariais com ajuda compensatória mensal. O que significa isso? Nós falamos aqui que o valor do benefício emergencial ele é um percentual sobre o valor a que o empregado teria direito, certo? Então vamos imaginar que a soma do benefício emergencial mais o saldo do salário, no caso de redução de jornada, que o empregador ainda vai pagar, o somatório do benefício mais o saldo não deu o valor que o funcionário ganhava antes, entendeu? E nesse caso o empregador pode recompor essa perda espontaneamente, dizer, olha, eu vou fazer aqui um complemento do benefício emergencial para você, a ajuda compensatória, tá? Então isso é possível o governador pagar. E quais as características? O valor dessa ajuda vai ser definido lá no documento escrito de acordo coletivo ou individual. Isso então tem que estar escrito e assinado pela empresa e pelo colaborador. E esse valor dessa ajuda compensatória ele terá natureza indenizatória. O que significa isso? Não tem incidência de tributos, ok? Então não tem incidência de imposto de renda, não vai ter incidência de FGTS, não tem incidência de INSS, ok? Então tranquilo aí, se o empregador decidir espontaneamente pagar, complementar, né, a remuneração do colaborador com ajuda compensatória, ele pode, e ela tem que ser definida em acordo coletivo ou individual e tem natureza indenizatória. E nós vimos no começo do nosso vídeo que para as empresas cujo faturamento é superior a 4,8 milhões no ano de 2019, o empregador ele é obrigado a complementar com ajuda compensatória de 30%, ok? Então é o mesmo caso, para aquela ajuda compensatória, ela também tem natureza indenizatória, ok, pessoal? Faço isso daqui. Continuando aqui as disposições finais no nosso vídeo, o colaborador que contratar com a empresa a redução da jornada ou a suspensão do contrato de trabalho, ele terá garantia provisória do emprego. Que é isso? Estabilidade. Tá bem? A estabilidade, ou seja, o empregador não pode demitir esse colaborador. Tá, mas por quanto tempo? Durante o período da redução ou suspensão. Então, se você decidiu por reduzir ou suspender o contrato de trabalho por 60 dias, lembrando que o prazo máximo acumulado é de 120 dias, você decidiu reduzir ou suspender por 60 dias. Então ele tem estabilidade ou garantia provisória nesses 60 dias, ok? Que é durante a redução ou suspensão, e pelo mesmo prazo para a redução ou suspensão após o seu retorno. Então vamos lá, você reduziu ou suspendeu por 60 dias e ele vai retornar ao final dos 60 dias, o contrato dele volta à sua normalidade. Então durante os 60 dias da redução ou suspensão, ele tem a garantia provisória por mais 60 dias, ou seja,
pelo mesmo período acordado para redução ou suspensão. Nesse exemplo meu de 60 dias, ele tem garantia provisória por 120 dias. Tá, Rones, e se a suspensão ou redução for por 120 dias? Então é durante os 120 dias mais 120 dias, sempre o dobro, ok, pessoal? A empregada gestante é pelo período acordado para redução ou suspensão, iniciando a contagem após o término da estabilidade prevista para a gestante. Então, a gestante, né, ganhou o bebezinho lá, ela tem uma estabilidade já prevista na própria CLT para ela. Muito bem. Se o empregador reduzir ou suspender a jornada dela durante a gestação, o prazo suspenso ou reduzido gera estabilidade após o retorno da estabilidade da gestação. Então, acabou a estabilidade da gestação, aí é que inicia a contagem da estabilidade da MP 1045 pelo mesmo prazo reduzido ou suspenso do contrato, ok? Fácil a interpretação disso daqui, pessoal. Continuando aqui, e se o colaborador for dispensado durante a garantia provisória? Então, o empregador, por alguma razão, mesmo sabendo da garantia provisória ou da estabilidade, decidiu demitir o colaborador. Quais são os direitos desse colaborador? Ele tem direito a todas as verbas rescisórias normais, a 50% do salário para redução de jornada entre 25% e 50%. O que significa isso? Quanto de salário ele receberia durante a estabilidade provisória, durante a garantia provisória de manutenção do emprego. Quanto de salário ele teria direito? Ele teria direito a X valor. Muito bem. Se a jornada dele for reduzida entre 25% e 50%, a carga horária dele, o tempo de trabalho dele foi reduzido entre 25% e 50%, ele tem direito a 50% do salário até o final daquela garantia provisória. Aí 75% do salário se a jornada for reduzida entre 50% e 70%, e 100% do salário para redução igual ou superior a 70%, ou suspensão do contrato de trabalho. É fácil aqui também, né? O empregador que decidir demitir o colaborador, tendo o colaborador a estabilidade ou a garantia provisória do emprego, ele está sujeito então a pagar esses salários conforme esses percentuais. Além, é claro, de todos os demais direitos trabalhistas a que o colaborador tem direito e que é previsto na nossa legislação, ok? Em quais hipóteses essa garantia provisória não se aplica, né? Então, nos casos em que houve a redução da jornada ou a suspensão do contrato, mas em algumas situações a garantia provisória ou a estabilidade não se aplica. Quais são elas? Primeiro, se o colaborador pedir demissão, né? Então ele tem o direito à estabilidade ou à garantia provisória, mas ele decide de livre e espontânea vontade a pedir demissão da empresa. Nesse caso não se fala, óbvio, em garantia provisória. Se extinguir o contrato de trabalho por acordo, então é um dispositivo que foi inserido na nossa legislação trabalhista, na CLT, o artigo 484A, diz que a rescisão de contrato ou a extinção do contrato, ele pode ser por acordo entre as partes. Então, se houver um acordo para extinção, também não se aplica a garantia provisória, e se houver dispensa por justa causa, né? Então a nossa legislação também prevê hipóteses em que o empregador pode demitir o colaborador por justa causa, em regra nas hipóteses do cometimento de uma falta grave, né? A legislação também prevê quais são as faltas graves que são suscetíveis de o colaborador ser demitido por justa causa. Então essas hipóteses aqui não se aplica à estabilidade ou à garantia provisória do emprego, ok? Muito bem, pessoal, já indo aqui para o final do nosso mini curso, 2 telinhas, nós terminamos sobre a MP 1045, bastante informação importante para você. Outra coisa aqui, os acordos individuais celebrados, eles deverão ser comunicados ao sindicato, né? Então, comunica como? Faz uma cópia do acordo, põe nos correios com a R e manda para o sindicato da categoria do colaborador
prazo ali de 10 dias para que você faça isso a partir da celebração do acordo. E essa legislação também se aplica às gestantes e às empregadas domésticas. Então, gestante ou empregada doméstica, você pode também reduzir a jornada ou suspender o contrato de trabalho, tranquilo até aqui, né? E aí, finalizando aqui o nosso vídeo, as eventuais irregularidades constatadas sujeitam os infratores às multas. Então não vamos usar aí desses benefícios que a legislação trouxe para tentar tirar alguma vantagem, né, pessoal? Se o governo descobrir, eles vão fiscalizar. Hoje tem meios eletrônicos bastante eficientes para isso. As pessoas que eventualmente praticarem alguma irregularidade estarão sujeitas às multas. E o tempo máximo, nós já falamos aqui, mas durante o vídeo, mas está no nosso tópico aqui, o tempo máximo de redução de jornada e suspensão de contrato, ainda que sucessivos, é de 120 dias, tá? Então, cumulando redução de jornada com suspensão de contrato, ou só redução, ou só suspensão, prazo máximo de tudo isso é de no máximo, prazo máximo é de no máximo 120 dias, aí sendo bem repetitivo, para que a gente não erre, tá bem, pessoal? Pessoal, com isso então nós finalizamos, né, o nosso mini curso aqui sobre MP 1045, que trouxe o benefício emergencial e possibilita a redução de jornada e suspensão do contrato dos colaboradores. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço a você ainda que não está acompanhando as nossas redes sociais, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, marca lá, aciona lá o sininho para que você seja notificado. Nós vamos sempre produzir bastante conteúdo importante para você no seu dia a dia, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Vai lá também, passa a nos acompanhar porque tem bastante coisa legal. Obrigado a você que veio do início ao fim desse vídeo com a gente e procure sempre lá nas nossas redes sociais e nos nossos canais, está sempre cheio de coisa bacana para você. Muito obrigado, fique com Deus, um grande abraço.